Bom dia, o meu nome é João Rodrigo, o meu companheiro de grupo é o Lui, e hoje a gente veio aqui apresentar, né, o resumo aprendizado do bloco 1 da matéria de Sistemas Dinâmicos 2, oferecido em 2020, né, esse aqui é o exercício 10 da avaliação 1. Em Sistemas Dinâmicos 2, o tema geral do bloco foi vibrações, então a gente aprendeu bastante sobre vibrações em 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, generalização para N graus de liberdade, vibrações em hastes, vigas e estruturas complexas. Vibrações, né? O que aprendemos no curso? A gente aprendeu que vibrações, quais são as causas, quais são os efeitos e qual a importância de vibrações, né? A gente viu vários vídeos aí de pontes caindo, coisas quebrando por conta de ignorar o fator da vibração no funcionamento de alguns sistemas. Nós aprendemos sobre o método de elementos finitos, né, o que é, para que serve, como utilizá-lo. Nós aprendemos bastante como usar o software Abacus, né, a prova inteira aí, a avaliação 1 inteira foi fundamentada no Abacus, então a gente aprendeu bastante como criar modelos, como testá-los, como contornar os eventuais erros que pudessem aparecer, enfim, bastante coisa no Abacus. Então, vibrações de 1 grau de liberdade, né? Então, um caso básico dessa de vibrações de 1 grau de liberdade é uma massa pontual com força externa, né? Como mostra na figura 1. A solução para esse caso é uma combinação aí de senos e cossenos, né? Então, A seno mais B cosseno de ômega nt. Ômega n é a frequência natural do nosso sistema e A e B são constantes, né? Que vêm das condições de contorno do nosso sistema. Outra possibilidade, né, de vibração é a vibração com uma haste, né, em uma haste engastada. Então, como quando você põe essa haste engastada numa ponta com uma massa na outra e causa uma pequena perturbação na ponta, ela vai vibrar. E a solução, né, desse caso é dada pela equação 2. E a ideia aqui é você modelar, né, para resolver esse problema, você modelar o sistema como se ele fosse uma massa mola, em que a massa ali na extremidade direita da nossa haste estivesse presa no teto por uma mola com uma constante K, conforme dado aí 3i sobre L ao cubo. Essas equações são soluções gerais dos deslocamentos desses problemas, né? E a ideia aqui que a gente quer é resolver o problema com vibrações, né? Então, como a gente viu aqui, isso aqui são movimentos harmônicos, né? Mas não são necessariamente vibrações. A ideia de vibração é quando a gente cria um deltinha, né? Um pequeno deslocamento, e a gente resolve o problema com esse pequeno deslocamento e encontra uma frequência natural de vibração. Então, no caso daquele exemplo básico do massa-mola, nós temos aí uma frequência natural raiz de K sobre M, e quando a gente pode substituir esse deltinha aí igual a mg sobre K, e a gente encontra uma frequência uma frequência natural em função de uma pequena oscilação. E também a gente consegue encontrar uma frequência natural, usando a definição da frequência, e é isso. A gente também tem o caso da vibração por impacto, né? Você joga uma massa em cima de outra massa presa aí quer dizer, joga uma pequena massa numa haste engastada, e você consegue perceber que, na verdade, o que vai mudar desse caso para o caso anterior é que aqui você vai gerar outra condição inicial, né? Então, equações diferenciais ordinárias, elas são resolvíveis, a gente consegue encontrar uma solução analítica para esse caso quando nós temos condições iniciais bem definidas, e nesse caso a troca de momentos vai garantir para a gente essa condição inicial da velocidade, né? Então aqui nós temos aí a solução, né, para esse caso. Então o que vai mudar desse caso para o caso anterior aqui, você vai ter um M ali trocado, né? O K continua o mesmo, mas você vai ter uma massa extra para ser considerada na oscilação. A premissa de um amortecimento, né, com coeficiente C, ele faz o que a gente tem agora uma nova frequência, uma frequência amortecida, o ômega d, que é dada ali pelo 1 menos a raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado vezes ômega n, e o zeta dado também por outra expressão, que é o C sobre 2m ômega n, e a figura 3, né, apresenta quais são os comportamentos, né, de cada tipo de zeta. Então, ali a linha cheia é o underdamped, né? Ou seja, quando você tem um zeta pequeno, né? Menor do que 1. Então, o nosso amortecimento não é tão relevante, né? O amortecimento não é tão grande. Quando você tem o
overdamped, você tem aí o zeta igual a 1, então ele é mais lento, você vê que ele vai muito mais rápido para a origem, e o critically damped é um zeta maior do que 1, e você vê que ele não nem chega a ter uma oscilação, né? Ele vai direto ali para a origem. Nós temos aí a equação da fase, né? Arco tangente dessa fração. E como se comporta x de t, né? Então, quando nós temos o sistema, novamente, o undamped, né? Seria o sistema harmônico, ou seja, o zeta igual a zero. É um sistema harmônico, né? Uma senoide, como todo mundo já conhece. Quando nós temos uma pequena oscilação, ele tem ali o underdamped, o zeta menor do que 1, nós temos que um ômega menor do que um ômega natural, e você vê que ele vai perdendo energia, né? Ele vai perdendo energia conforme passa o tempo. Temos ali também o overdamped, que é o zeta maior do que 1, que ele tem alguma oscilação, ele vai um pouco para cima e depois desce, e tem o critically damped, que é o zeta igual a 1, que ele cai quase direto assim para a origem e para de oscilar. A equação 9, né, nos dá aí a posição em função do tempo, também em função do zeta, né? Então uma equação bem complexa. E nós temos ainda o caso que nós podemos adicionar uma força externa F, né? Uma força oscilatória, F0 cosseno de ômega t é um movimento. E esse ômega também é um ômega diferente, né? Do natural e do forçado. É o ômega dessa própria força. E aí, nesse caso, nós temos que separar a nossa solução em duas soluções, que seria a solução particular e a solução homogênea. Cada uma delas aí já destacada a sua solução analítica, né? E a ideia é que nós vamos somar os dois. Então, o x de t vai ser a soma dessas duas. Quando nós chegamos aí em 2 graus de liberdade, na verdade, a gente tem aqui um exemplo, né? Sem amortecimento, vibração livre, dois sistemas massa-mola acoplados, né? Então, a ideia aqui é que a gente vai conseguir solucionar esse caso e, consequentemente, a gente consegue generalizar para qualquer número de graus de liberdade, né? Porque se vale para 2, então nós podemos falar que 3 é 2 mais 1 e assim por diante. Nesse caso, nós temos que resolver, a gente cria para cada elemento aqui, a gente isola eles e consegue escrever a segunda lei de Newton para cada elemento que a gente isolou. E depois disso a gente consegue acoplar eles, né, através da forma matricial das coisas. Então a gente tem a matriz de massa, a matriz de elasticidade, a matriz de posições, e essa equação aqui é válida, então. A solução, né, desse tipo de problema ele envolve as frequências naturais dos dois subsistemas, né, então a frequência de ômega 1, a frequência de ômega 2, e também, né, a fase dos dois sistemas F1 e F2, né. E também os modos de vibração, o 1 e o 2, que são extremamente importantes para determinar a resposta à vibração do sistema. Aí nós temos a equação 3 aqui, que nos diz quais são a posição, né, em função do tempo. E é bom notar que o A1 e o A2 também, novamente, são obtidos a partir de condições de contorno. Em hastes, considerando agora uma haste bidimensional, quando nós aplicamos uma força F axial, a gente espera, né, que a onda de perturbação se comporte conforme ali a figura 5, né? Então, as partículas da haste, né, como se fosse uma corda, né? A haste vira uma corda e a onda de perturbação começa a viajar causando estresses e strains, né, na nossa haste. Essa perturbação causa um efeito de tração e compressão nos nós internos da haste e com uma figura 6, né? Então, a gente aperta aqui entre 1 e 2, e aí isso aqui vai carregar uma energia potencial, e aí depois essa mola vai expandir, e o 2 depois vai comprimir o 3, e assim por diante, né? Então, nós temos aí uma onda viajando pela nossa haste. O comportamento da onda de stress U, ele é ditado por duas funções, uma função usão no espaço e uma de tesão no tempo, e aí a gente consegue, né, aplicando a equação de onda, né, nesse sinal U, a gente encontra que na verdade, esse usão aqui vai ser esse termo aqui, né,
esse movimento harmônico aqui, e o T a mesma coisa, vai ser outro movimento harmônico. E a ideia para resolver os problemas de hastes, né, é que nós temos que pegar essa equação e encontrar as restrições dela, né, as condições de contorno que são aplicáveis a ela. Então, para haste é basicamente isso, né? Agora, partindo para a nossa última parte do curso, a gente vai explorar as vigas, né? Que vigas são elementos estruturais bem simples, eles se distinguem das hastes anteriormente apresentadas, essencialmente por suportarem carregamentos transversais além de axiais. Aí, nessa parte do curso, a gente está interessado em estudar a resposta elástica dinâmica desses elementos a vibrações. Ou seja, a gente parte dessa figura bem conhecida nossa do curso, né? De um infinitésimo de pedaço da barra, da viga, para que nós pudéssemos estudar o equilíbrio de uma viga. E a gente chega finalmente na equação 16, que é bem conhecida pela formulação de Euler-Bernoulli para vigas. Próximo slide. Aí, partindo dessa equação, a gente já consegue, com 4 condições de contorno, achar a solução para uma viga, para um caso de viga. Para a gente estudar os deslocamentos transversais, consequentemente as vibrações, a gente faz uma aproximação de que o deslocamento transversal é uma combinação de todos os modos de vibração, que é essa equação que está escrita aí. Pra, Aí, nos casos de vibração livre, tem uma simplificação a mais na equação de Euler-Bernoulli, que P de x e t é igual a zero, ou seja, não há carregamento. Então, a gente pode deduzir a solução geral da equação 16 com essa simplificação da seguinte forma, que é uma combinação de senos, cossenos, senos hiperbólicos e cossenos, que a gente tem uma constante beta que é definido por ômega ao quadrado sobre 2 e as constantes azinho n e azão n a gente determina pelas 4 condições de contorno necessárias. No Abacus, a gente consegue simular, por meio de elementos finitos, vários modelos que a gente aprendeu. Então, a gente aprende primeiro a criar modelos, tanto pontuais, lineares quanto 3D. Para cada um desses modelos, a gente aprende a aplicar meshes, realizar assemblies, aplicar carregamentos e condições de contorno para, para cada um dos corpos. A gente cria um job e a gente consegue plotar resultados em gráficos, criar vídeos, exportar os vídeos, fazer análises de stresses por meio de vários estudos de Tresca, de von Mises e assim por diante. No geral, o curso foi muito proveitoso, pelo menos para os dois integrantes desse, desse grupo, e a gente aprendeu muito nas aulas, além de ter se divertido bastante com os vídeos. Obrigado, professor, obrigado a todos que ouviram esse vídeo. É isso, um abraço.